Olá pessoal, vamos a mais uma aula de instrumentação industrial e no capítulo da aula de hoje a gente vai falar sobre as medidas de nível, tá ok? Então a importância das medidas de nível, o conceito da medida de nível, tá? O que é uma medida de nível direta e indireta. Então, os objetivos da aula de hoje é a gente conhecer esses sensores empregados em medida de nível, tá? E identificar as aplicações desses medidores de nível, tá ok? Então, vamos começar a falar da importância, né, da medida de nível para um processo. Então, as medidas de nível permitem avaliar as quantidades em tanques, né, em tanques, reservatórios que contêm sólidos ou líquidos. Então, vai permitir também a gente determinar os limites, né, dos materiais estocados, que são fundamentais aí para a continuidade da operação em vários ramos de atividade. Então, a gente vai ter os mais diversos tipos de materiais aí, como já falei, tanto sólidos como líquidos, né? Produtos químicos, água, efluente industrial, óleo. A gente citou alguns exemplos aí para vocês. Então, através da medida de nível, vai tornar possível o quê? A gente avaliar o volume estocado, né? Quanto que eu tenho de material para o meu processo, tá certo? Vai permitir realizar o balanço de materiais do processo, por exemplo, numa reação química, né? Qual a quantidade proporcional que eu vou ter de material para realizar essa, esse, como é que se diz? Essa reação química, né? Para me manter né, a segurança e controle em alguns processos onde o nível do produto não pode, né, ultrapassar determinado limite, nem o máximo, nem o mínimo, dentre outros aí. Então, a gente vai começar falando a respeito de alguns conceitos aí de medida, né? Então, é chamado monitoramento de nível contínuo quando a saída é proporcional ao nível que se pretende medir. É o que a gente conhece como nível analógico, né? Que eu vou ter o 0 a 100% lá, né? Então, eu vou ter uma medida proporcional, medida continuamente. E eu vou ter um nível discreto, quando eu vou trabalhar em faixas, né? Em faixas aí também a gente pode interpretar como o nível digital, né? Eu vou ter 0, 50%, 100%, né? Ou 10, 20, 30. Eu vou trabalhar em escalas, né? 10, 20, 30, 40, 50, até 100% lá, tá? Então eu vou ter o nível discreto, tá certo? Então no quadro à frente a gente vai ver as aplicações considerando, né, conforme a classificação, né, de medida de nível direta ou indireta, tá certo? A tecnologia empregada e sua aplicação para líquidos ou sólidos. Então vamos lá, vamos começar com a medida de nível direta. A medida ela é realizada tendo como referência o nível superior, tá certo? São empregados réguas, né, visores de níveis ou boias, né, podendo ser contínuo ou discreto, ok? Então são as medidas mais simples aí. Então vamos ver alguns exemplos. Então a régua, o gabarito, né? Então vai consistir numa régua graduada, né, com comprimento adequado ao reservatório que vai permitir uma leitura direta sobre a mesma. A gente tem três exemplos aí, né? Então eu tenho a medida, por exemplo, de um reservatório de água é, de um reservatório de água, por exemplo, de um tanque, é, de uma própria substância dentro de um recipiente, tá certo? Então, um tipo bem simples aí. Vou ter o segundo tipo, são visores de nível, tá certo? Os visores de nível vão empregar o princípio dos vasos comunicantes. Então, o nível observado, né, no vidro, né, com uma escala graduada acompanhando o visor. Então eu vou ter, conforme a visão né, do meu nível, vai ser a visão né, do nível do reservatório. Vou mostrar mais um exemplo para vocês para ficar mais claro. Então eu tenho um tanque, né, que conforme a quantidade de substância líquida lá, eu vou ter uma referência graduada, né, externamente a esse tanque. Eu vou conseguir ver a quantidade né, de líquido que eu vou ter nesse tanque, tá? Tanto ele sendo aberto como fechado. Um outro tipo, né, um terceiro tipo, eu vou ter uma boia ou flutuador.
né? Então, como a gente vai ver na figura a seguir aí, a boia vai ficar conectada a um contrapeso que vai indicar o nível numa escala também, tá certo? A boia é empregada geralmente em tanques abertos, né? Então vamos ver o exemplo aí. Então eu tenho uma boia, então conforme o nível, né, a boia vai descer e vai puxar o contrapeso e eu vou ter uma medida parcial, uma medida indicando, né, o nível ah, do líquido que eu tenho no meu tanque, tá? Ele pode ser através de uma escala, né, ou de um próprio medidor que vai ser proporcional aí à medida, tá ok? Aqui eu tenho mais um exemplo aqui de uma figura, né, de uma boia, né? Então ela vai fazer a função, né? Se ela chegar no limite mínimo, né? A boia desce totalmente e quando a boia está o tanque está cheio, né? Ela está no limite máximo, ela vai descer totalmente o indicador aí, tá ok? Então aqui eu tenho um quadro resumo, um quadro resumo, né, das medidas diretas, né? Então essa medida por visores de nível são tanto para sólidos quanto para líquidos, né? Aí a medida por boias e flutuadores para líquidos, né? Eu posso ter medição com contatos de eletrodos, tá certo? A gente pode ter medição por sensor por contato, né? A gente usou aí num projetinho aquele sensor para medir o tanque. Vocês podem lembrar disso. E eu tenho a medição por unidade de grandeza. Tá ok? Então, eu tenho um outro tipo de medição que a gente chama de medição indireta. Por que indireta? Porque ele vai usar outras grandezas físicas, né? Para fazer a medida e a gente vai converter essa medida né, em uma unidade de nível. Tá? Então, ela pode ser pressão, empuxo, radiação, né? Então ela vai usar uma outra grandeza para medir indiretamente, tá? Então por isso que a gente chama de medida de nível indireta. Então, o primeiro tipo de medida, né, de nível indireta, a gente vai usar a pressão, tá? Pressão hidrostática. Lembrando, né, que a pressão é μgh, né, que é a densidade específica vezes a gravidade vezes a altura. Então, através, né, a gente tendo a densidade específica do material, né, tendo a pressão, a gente mede a altura. Sendo a altura, a gente sabe a proporcionalidade de preenchimento do meu tanque ou reservatório, tá certo? Ou também, né, ele usa a pressão com a gente chama de densidade relativa, né? Que também é a mesma coisa. Então, isso é empregado em tanques não pressurizados, né? Então, vamos ver aqui o exemplo aqui, né? Então, eu tenho um sensor de pressão, né, que conforme a pressão vai ser proporcional à altura, e eu vou saber, através disso, o nível do meu tanque. Tá certo? Esse é o primeiro caso aí. Tá certo? A gente vai ter um caso, então, para facilidade de manutenção e acesso ao instrumento, né, o transmissor pode ser instalado abaixo, né, do tanque, porém, o nível poderá ser superior. Tá certo? Então eu vou ter um caso especial aí que a gente vai ter medida de nível por pressão hidrostática com supressão de zero. Vamos ver a figura que fica mais fácil para a gente entender aqui. Então, na verdade, eu tenho o indicador, né? O medidor abaixo do nível do tanque, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu tiver uma pressão mínima, né, eu vou ter pressão ainda e ele vai indicar o meu zero do meu tanque, né, o 0% do meu tanque. Né? Então, o H vai ser entre a pressão mínima, né, e a altura máxima do tanque, vai ser a pressão máxima lá. Tá? Então, eu vou ter que fazer um ajuste para indicar que a pressão mínima vai ser o meu 0% do tanque. Tá certo? É só um caso particular do primeiro caso lá. Tá certo? Aí eu vou ter uma medida de pressão, só que pressão diferencial. Por quê? Eu vou ter um tanque pressurizado, um tanque fechado, tá? Então, nesse caso, eu vou usar a pressão diferencial, tá certo? Então, a pressão que atua na câmara, né?
de alta pressão é a soma da pressão da superfície, né? Então a pressão que já tem na superfície do líquido, né? E a pressão do fundo do reservatório, tá certo? Então vamos ver através da figura lá, tá certo? Então quando eu tiver, né, a pressão, como se diz aqui, no nível máximo, né, eu vou ter uma pressão, né, desse líquido comprimido. E quando tiver e a pressão mínima vai ser a pressão de referência do tanque, tá certo? Então eu vou medir essa pressão através da referência. Aqui no valor máximo eu vou ter uma pressão e no valor mínimo eu vou ter outra pressão, tá certo? Porque o tanque vai estar fechado, né, pressurizado. Então a gente chama de medida de pressão diferencial, tá certo? Eu vou ter um outro caso aí também particular, que a gente vai mostrar um sistema de nível com selagem, né? Para a gente trabalhar com fluidos corrosivos, né? Ou fluidos que vão ter uma certa incrustação aí no tubo, né? De medição. Eu vou usar aqueles instrumentos de pressão com selagem. A gente já viu, né? O que é selagem aí quando a gente viu os sensores de pressão, né? Na qual deve ser feita, né, uma elevação, né, que consiste em anular a pressão na coluna, né, na tubulação de impulso da câmara de baixa pressão aí. Então vamos ver através do exemplo aí. Então, com selagem, na realidade, o que eu tenho, né? Eu tenho um sensor que vai medir dentro da minha câmara aqui, né, do meu tanque pressurizado, tá? Só que o fluido não vai passar até o sensor, né? Ele vai ter esse, esse, esse medidor de pressão que a gente chama de selagem, né? Que ele é fechado, tá certo? É o mesmo sensor de pressão diferencial, só que ele tem essa proteção para a gente, para o elemento corrosivo ou que tem uma certa alta viscosidade aí, ele não fique parado na tubulação, tá certo? A gente vai ter um outro medida de nível que a gente chama de borbulhador, tá certo? Então esse sistema ele vai detectar o nível, né, ele é usado para líquidos também viscosos e corrosivos, né, sendo possível instalar o sensor dele à distância, né. Então a gente vai fazer o quê? À medida que a gente vai liberar um gás, né, com vazão constante no fundo do tanque, à medida que começar a borbulhar, vai ter o equilíbrio da pressão desse gás, né, em relação à coluna líquida, né, do líquido que vai estar dentro do tanque, tá certo? Então, quanto maior a pressão, maior será o nível do tanque. Então, vamos ver a figura que vai ficar mais fácil. Então, eu tenho um suprimento de ar aqui, à medida que eu abro a válvula, tá certo? Ela vai ter uma pressão. A partir do momento que começa a borbulhar esse líquido aqui, né, borbulhar o gás aqui, né, o ar que está comprimido, né, eu sei que essa pressão, né, está equilibrada, né, com a altura do líquido que eu tenho aqui no tanque, tá certo? E ela é medida através desse sensor aqui, o sensor de pressão, tá certo? Então eu tenho um equilíbrio, né, entre a pressão que sai, a borbulha, né, do borbulhador aqui, ele é equilibrado, né, com a pressão que sai aqui. Essa pressão aqui é medida através desse sensor, ok? Eu vou ter uma outra medida aí, né, medida indireta, né, de nível por empuxo, né? Então a gente vai ter que voltar ao conceito que é empuxo, né? Então, mas vamos explicar aqui. Então eu vou usar um deslocador, né, que isso vai sofrer esse empuxo do nível de um líquido, né, transmitido ao indicador esse movimento conforme o nível, né, ou proporcional ao nível. Assim, para diferentes alturas, eu vou ter diferentes variações de empuxo pela tensão provocada pelo dispositivo. Então a figura à frente vai mostrar aqui
né, em função da quantidade de água, né, assim como as medidas. Então, só revisando o conceito de empuxo, né, todo o corpo mergulhado em fluidos vai sofrer uma ação de uma força vertical de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado. Então, o empuxo, né, que é uma força peso, né, vai ser o volume deslocado, né, em relação ao peso específico do líquido, tá certo? Então eu vou ter lá, né, conforme eu tenho a quantidade de líquido, né? Então eu tenho uma menor quantidade de líquido, eu vou ter um peso maior aí, né? Vou ter um peso maior medido, tá certo? Então eu vou ter uma quantidade menor de líquido aí, né, que vai ser proporcional. Então eu tenho mais líquido, né? O volume aqui vai ser maior, né? O peso vai ser menor, tá certo? Porque o empuxo vai ser sempre igual, né? Nos dois aqui, nos três casos. Então, um vai ter um volume maior, né? Então vai ter um peso menor para equilibrar, tá certo? Vai ter aqui um volume menor, então o peso vai ser maior para equilibrar. E assim proporcionalmente, tá certo? Então eu tenho na realidade, né, um material né, com peso conhecido, né? Então, o deslocamento, né, o peso, o empuxo vai ser proporcional ao volume medido. Eu vou ter uma outra medida de nível, a gente chama por capacitância, né? Então, isso a gente volta aí no conceito do capacitor, né? Então, eu vou ter um medidor de nível capacitivo, que ele vai medir a capacitância. Eu vou ter um eletrodo, né, submerso no líquido, e a capacitância vai ser medida em relação às paredes desse tanque, tá? Esse sensor é geralmente uma haste ou um cabo flexível de metal, tá certo? Então, a medida da capacitância pode ser feita sem contato. Então, a sonda, né, num disco, né, em que as placas, né, do capacitor, né, e a outra superfície é a base do tanque, né? Então, a gente vai ter dois tubos concêntricos, né, mergulhados no tanque, sendo o externo aberto e o interno fechado. Quanto mais líquido tiver no tubo interno, maior será o valor da capacitância, né? Então, à medida que o tanque, né, aumenta, né, o valor da capacitância, também aumenta aí o dielétrico do ar, né? Então, o ar ele vai substituir o líquido aí. Então, variando proporcionalmente essa capacitância. Essa capacitância vai ser convertida num circuito eletrônico, né? Uma corrente elétrica, esse sinal vai ser proporcional indicado num medidor. Então, vamos ver a figura aí, né? Então, como eu falei para vocês, esse eletrodo, né, ele vai medir, né, tendo uma certa capacitância com o líquido, né, preenchido, né, no nível, por exemplo, no nível máximo, no nível mínimo, ele vai apresentar outra capacitância aí, tá certo? Então, através dessa diferença, eu vou medir o nível máximo, né, e os proporcionais a ele aí. A gente vai ter um outro medida de nível por ultrassom, tá certo? Pessoal, a gente já fez, já estudou, né, todos esses conceitos de ultrassom, capacitância, já em outros sensores, tá? É o que a gente está fazendo, aplicação ele para medida de nível em tanques e reservatórios, tá certo? Então, os dispositivos ultrassônicos eles vão ser empregados aí como uma medida tanto contínua como descontínua, né? Normalmente eles são empregados no topo, né? Ele é colocado no topo, sem contato com o produto a ser medido, né? Ele vai emitir um som, né? Ele vai calcular o tempo de retorno para avaliar a quantidade de nível que eu tenho nesse reservatório. Quanto maior aí o tempo, né? Menor o nível do meu líquido aí. Então, vamos ver a figura, né? Então, ele tem uma emissão de um som ultrassônico, né? O tempo que ele emitiu o sinal até ele retornar vai indicar o nível do sólido do líquido no reservatório. Tá?
tá? Então, esse daí tem algumas vantagens e desvantagens, que ele não tem o contato, né, com a substância, tá certo? E um semelhante a esse, né, só que a gente chama de medida de nível por radar. No caso, esse daqui vai ser um pulso eletromagnético de alta frequência, né? É semelhante ao ultrassom, mas ele vai trabalhar com uma frequência diferente aí. Então vai ser o mesmo conceito, né? A distância entre a antena, né, e a superfície é calculada em função do tempo de atraso do sinal emitido e a recepção do mesmo, né? Esse tipo de medidor tem imunidade aí, né, a efeitos provenientes de gases, né, de pó ou própria espuma aí, né, na superfície do detector. Porém, ele vai ter um custo mais alto aí, né? Então, o mesmo princípio, né, ele vai emitir ondas de alta frequência e vai receber esse sinal. Então, o tempo que ele vai usar para isso vai ser a medida do nível aí do reservatório. Então, aqui eu tenho um quadro, né, em resumo, né, sobre a tecnologia aplicada, né, e a aplicação tanto para sólidos como para líquidos. A gente viu a medida por capacitância, por empuxo, por pressão hidrostática, por medição da célula por diferença de pressão, né? Esse aqui a gente não viu, mas vocês podem pesquisar, tá? A medição por caixa de diafragma, por tubo em U, né? Por borbulhamento, por radioatividade, que a gente não viu também, mas vocês podem pesquisar, né? O tubo em U acho que a gente não viu também. Aí a gente vai ter por ultrassom, vibração, pesagem a gente também não viu, né? Vibração a gente não viu, então serve alguns aí tipos que a gente não apresentou todos, né? A gente apresentou os principais aí, então cabe a pesquisa de vocês aí nesses outros sistemas, tá certo? Tem uma variedade aí de tipos de medição indireta aí, tá ok? Então, só para a gente falar, acho que eu já citei no começo, né? Então, a medição descontínua, que a gente chama de discreta, né? Ou em degraus, né? Ou digital também, né? Ela vai medir o nível, né? Nível baixo, nível alto. Então, de uma certa forma, ela vai indicar aí, né? Através de degraus aí, né? Através de eletrodos ou de sensores empregados aí para a gente medir a quantidade do nível do tanque aí. Vamos ver a figura, né? Fica mais fácil para a gente entender os tipos aí. Então, o que que acontece aqui? Eu vou ter vários níveis, por exemplo, 100%, 75%, 50% e 25%. Então, nesse caso aqui, conforme a intensidade né, da iluminação, né, do sensor aqui, eu vou ter o proporcional, né, a descontínuo, né, o digital aí do tanque, né, 100%, 75%. Eu poderia usar LEDs diferentes aí também para indicar, tá certo? Eu tenho outro exemplo que eu vou usar sensores, né? Eu posso usar o sensor mínimo e máximo, eu posso usar um sensor de 50% intermediário, né? Que eu vou ter indicação também, né, de forma descontínua aí, através de uma boia. O sensor que a gente acabou usando no primeiro projeto lá de vocês, tá certo? Então, pessoal, em resumo, né, a gente tem muitos, né, medidores de nível empregados aí, né, desde aplicações mais simples, né, como um tanque de carro, né, ou que envolvem grandes aí valores, né, como o depósito de combustível, depósito de suprimentos aí, né, indústrias aí, e a importância dos medidores não se restringe ao monitoramento, por exemplo, de nível de caixa d'água, ele vai ir muito além, né? Ele vai ser usado para controle de estoque, né? De produtos, vai indicar aí um certo alerta aí, né? Para algo que deve ser considerado na ocorrência de algum evento. Então a gente tem várias
aplicações aí de níveis aí. Então, a área de instrumentação é bastante ampla, né? E não se restringe àqueles tópicos que a gente apresentou, né? Então, eles vão bem além. Então, sempre vai ser necessário, né, de nós aí, técnicos, né, através de leituras de revistas, catálogos, manuais de equipamentos e componentes, a gente sempre está se atualizando, né? Porque são sempre lançados novos equipamentos, novas funções, é, né, dos mais variados tipos, várias formas de comunicação, de conversão, né? Então a gente tem uma gama bem grande aí, né? Então a gente precisa sempre estar atualizado, né? Buscando essa atualização, né? De forma a gente integrar aí a instrumentação, né? Como uma parte bem importante na automatização de qualquer processo aí. Tá certo? Então a gente deve considerar o emprego do sistema como um todo, né? A gente focou, lógico, nos instrumentos, mas a gente deve é, ter uma visão sistêmica aí, né? Do sistema de controle, né? Levando em conta as características dos sensores, né? A aplicação específica, né? A gente levar em consideração o custo-benefício, que é uma coisa bem importante, né? O emprego de elementos, né? Dos controladores, conversores, transmissores, indicadores, os próprios atuadores, né? Que integram aí o processo como um todo, tá certo? Então, né, um exemplo da importância, né? Da constante atualização, porque a gente vai ter uma diversidade grande aí de instrumentos e componentes aí que a gente vai encontrar no mercado de trabalho. Ok, pessoal? Então, até mais então.